A irmã do Deus é fiel. Certa vez um pastor foi designado para ir para uma cidadezinha onde ele cuidaria de uma igreja. E esse pastor, chegando lá, ele tinha uma irmã na sua igreja que a todo momento, no culto, onde ela passava, ela sempre dizia: Deus é fiel. E aquele pastor, observando aquela situação, ficou sem entender, mas pensou: isso faz parte da irmã. E um belo dia aquele pastor estava na padaria conversando com o dono dela, e de repente aquela mulher lá da rua grita: pastor, Deus é fiel. E o pastor vira para aquela irmã e fala: irmã, tudo bem, não precisa gritar, todas as pessoas me conhecem, sabem que eu sou pastor. E aquela mulher entra naquela padaria e vai em direção ao dono daquele estabelecimento e vira para ele e diz assim: senhor, esse câncer que você está escondendo da sua família para não destabilizar a sua casa, o seu povo, Deus manda eu te dizer uma coisa: se você for para a igreja, o Deus fiel que eu sirvo vai te curar. E aquele pastor naquele momento olhou para aquela irmã e disse: essa irmã é de Deus mesmo. E aquele pastor pega e vai para casa. E no outro dia, quando chega o momento do culto, a mocidade estava cantando, o pastor vira e fala: irmã Maria, por favor, passe aqui no gabinete, por gentileza, enquanto a juventude canta. Quando a irmã Maria chegou lá no gabinete, o pastor vira para ela e fala: minha irmã, sem querer ser intrometido, entrar na sua vida, mas eu queria perguntar para a irmã a seguinte forma: por que a irmã a todo momento fica falando Deus é fiel? Eu, como pastor, eu sei que Deus é fiel, mas eu acho estranho. Por que a irmã fica falando Deus é fiel toda hora? E aquela irmã olha bem para o pastor e fala: pastor, eu vou contar para o senhor o porquê dessa história, mas antes, Deus é fiel. E aquela irmã olha bem para o pastor e começa a contar a sua história, dizendo: pastor, há muito tempo atrás, eu e meu esposo não podíamos ter filhos e o Senhor nos agraciou em determinado momento com uma filha. Aí o pastor tentou interromper: não, irmã, desculpa, eu não sabia o porquê. Ela disse assim: pastor, se o senhor perguntou, só vai ter que ouvir até o final. Mas antes de eu continuar, posso dizer uma coisa? Ele disse: pode, Deus é fiel. E aquela mulher continuou contando a história, que ela não poderia engravidar, ela e o marido não poderiam ter filhos. E certa vez a criança foi crescendo, a menininha dela foi crescendo e foi diagnosticada com câncer. E aquilo abalou muito o casal. E eles começaram a correr com ela de um lado para o outro, orando ao Senhor também, e nada curava aquela menina, eram tratamentos muito caros. Até que um belo dia eles recebem a ligação do hospital, o médico chama. Quando eles chegam lá, eles começam a ouvir o médico diz: mãe e pai, infelizmente sua filha só está viva por causa dos aparelhos. Eu chamei vocês dois aqui para que a gente pudesse conversar sobre esse assunto. Eu quero os aconselhar a desligar os aparelhos, porque a única coisa que impede que ela passe dessa para melhor são os aparelhos. E naquele momento, aquela mãe olha para o médico e fala: doutor, mesmo que a minha filha morra hoje, eu quero dizer para o senhor uma coisa: Deus é fiel. E naquele momento, a mãe e o seu marido vai para casa. Não tinha mais o que fazer. E aquela mãe se prepara. Quando volta lá no outro dia, ela chega na recepção e fala: atendente, eu vim aqui buscar fulano de tal. E a atendente vira para ela e fala: mãe, eu não tenho uma notícia muito boa para a senhora. E a irmã diz: não, eu já sei que ela morreu, o médico me avisou ontem. E essa pessoa, a atendente, vira e fala para ela: não é isso, mãe. Ontem, quando o doutor desligou os aparelhos dela, o doutor foi até a sala ao lado para buscar alguns documentos para fazer o atestado de óbito. E quando ele retornou para o quarto, a sua filha já não estava mais lá. Andando, ela não poderia sair dali. E nós sabemos que o hospital é muito grande, nós ainda não conseguimos vasculhar todo o hospital. Aquela mãe olha de maneira desesperada para a atendente e ela começa a correr pelo hospital. Entra num quarto, entra no outro, entra num quarto, entra no outro, os médicos tentando parar ela, e ela nem sequer dava ouvido, porque o desespero de uma mãe para ver, pelo menos, o corpo de sua filha. E ela corre de um lado, corre do outro, exausta já de tanto correr naquele hospital muito grande. Ela cai sobre os seus joelhos no chão, no meio do hospital, e grita: Deus fiel, será que eu não vou ter nem a possibilidade de enterrar minha filha? E naquele momento, aquela mãe olha para a porta do lado e vê uma criança passando correndo. E ela vê aquela criança ter uma mancha na perna, a mesma mancha que a filha dela tinha. Ela entra correndo naquela porta e quando ela chega lá, a sua filha está brincando com alguns brinquedos no chão. E a mãe vai e abraça a filha e vira para a filha: filho, o que aconteceu com você? E a criança, com aquele olhar puro, olha para a mãe e fala: mãe,
Eu vou te contar. Ontem, os doutores e os médicos, enfermeiros, quando desligaram os aparelhos, eles falaram comigo, desejando uma boa passagem, para que eu pudesse ir tranquila, para que eu não me preocupasse, estava tudo bem. E eles desligaram os aparelhos. E eu fui sentindo, mamãe, lentamente os meus órgãos parar de bater, o meu coração já estava parando de bater. Até que eu estava bem fraquinha. De repente, entrou um homem dentro do quarto. Mamãe, ele não acendeu a luz, mas a luz que radiava dele iluminava todo o quarto. E ele pegou um copo de água, mamãe, e me entregou na minha mão. E na medida que eu ia tomando esse copo de água, os meus órgãos voltavam a bater e eu sentia a força no meu corpo. Quando eu acabei de tomar aquele copo com água, ele me colocou sentado na cama e virou para mim e disse: quando você vê a sua mãe, diz para ela que o Deus fiel continua sendo fiel até o dia da eternidade. E fala para ela: eu continuo sendo fiel na vida dela. Queridos, essa é uma história que retrata muito bem o quão Deus é fiel na vida daqueles que o creem. Eu quero direcionar essa história para o seu coração nessa noite. Quero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quem sabe tem pessoas que não estão acreditando mais que Deus é fiel. Mas lembre-se, independente do que aconteça, o tempo todo, Deus continua sendo fiel. Boa noite para você e que Deus te abençoe.